Olá, galera. Nós vamos retornar aqui à questão do modelos atômicos. Sou o professor Carlos Júnior e nós vamos tentar explicar alguns fenômenos, né, recorrentes na natureza, né, sobre o âmbito da matéria. Aqui nós temos uma figura, né, dizendo como explicar esse espetáculo. Sabemos que temos final de ano, né, comemorações, em finais de campeonatos, né, a questão e o costume tradicional de lançar fogos de artifício. E vocês sabem que esses fogos de artifício, eles possuem das mais diversos tipos de cores, né, vermelho, azul, amarelo, verde, branco, né, como você pode ver na figura. Então, como explicar esse fenômeno diante da matéria? Vocês viram que nós estudamos modelos atômicos ao longo desse período, né, terceiro período, e vocês viram que desde 400 anos de Cristo, mais ou menos, os filósofos eles tentavam buscar uma possível explicação, né, para no que era composta a matéria, né? Isso foi se estendendo ao longo, né, com a elaboração da ciência propriamente dita e posteriormente as descobertas que foram surgindo ao longo dos séculos, né, do elétron, né, que compunha a eletricidade, dos prótons, da radioatividade, nêutrons, né? E aí, né, foi culminando na questão da nova roupagem dada à física, né? No caso, a mecânica quântica, né? Que ela surgiu da necessidade de explicar o movimento dos átomos. Por que ela surgiu? Porque a física clássica ela era incapaz de explicar o que acontecia no universo microscópico, certo? Então, a física clássica explica com majestosidade, né? Com propriedade, né? Todos os fenômenos que ocorrem nos planetas, nos sistemas planetários, né? A própria aqui dentro na nossa planeta Terra. Então, ela explica com perfeição todos os fenômenos. Mas como ela vai para o âmbito do microscópio, né? Do átomo, né? Os movimentos não parecem fazer sentido frente à física clássica de Isaac Newton, né? E houve, né, junto com o Bohr, o Heisenberg, no princípio da incerteza, o Schrödinger, a questão da probabilidade, né, a dualidade do elétron, né, partícula-onda. Então, surgiu uma nova física chamada de física quântica, né? Através dos cálculos, eles conseguiram propor modelos, né, para orbitais, para onde estariam esses elétrons, né? Assim, de uma forma de probabilidade, não de certeza. Então, a certeza ela deixou de existir na mecânica quântica, certo? Então, aí surgiram novas teorias, né, para explicar esses possíveis fenômenos, como o caso dos fenômenos, né, dos fogos de artifício. Então, observe aqui, ó, né? Então, baseado nos cálculos da mecânica quântica, né, eles disseram que o núcleo do átomo é uma parte muito diminuta, né, e os elétrons estariam a uma distância bem considerável deste núcleo, orbitando, né, em camadas definidas. Então, essas camadas eram de acordo com níveis de energia. E aí, através dos cálculos, né, de todos os seus testes, de todos os seus experimentos, né, de todas as suas conclusões, né, eles enumeraram as 7 primeiras camadas de níveis eletrônicos para os átomos, né? Já se conhecia muitos tipos de átomos, né, mas não tinha se organizado como estariam esses átomos, como seriam esses átomos, né? E aí o átomo ele foi organizado com camadas eletrônicas, ou seja, camadas onde eu estaria níveis de elétrons, certo? Tenho a camada K, ela comporta no máximo 2 elétrons, por consequente a camada L, 8, M, 18, N, 32, O, 32, P, 18 e Q, 8. Então, esse é o número máximo de elétrons que cada camada compõe. Hoje, a tabela periódica, né, que é um assunto que posteriormente nós iremos estudar, ela também está classificada de acordo com essas distribuições de elétrons, né? São níveis de energia, certo? O elétron que está aqui, para ele chegar até esse último e depois escapar na forma de fóton, que é a luz, né? Um elétron em forma de energia, né? Luz. Então, ele precisa ganhar bastante energia, certo? Essa última órbita aqui é uma órbita de grande energia. Então, essa aqui é uma órbita de baixa energia. Veja que elas estão mais próximas do núcleo, então ela sofre essa influência de atração eletrostática. Essa daqui não sofre tanto. Então, os níveis de energia aqui são altos, certo? Então, aí nós temos os valores para cada camada, que posteriormente nós vamos fazer essa distribuição eletrônica, né, que é o assunto que permeia também na tabela periódica, certo?
E aí temos aqui, por exemplo, o enxofre, né? Número atômico Z16, né? Estado neutro, certo? Estado neutro. Então, o que significa isso? Vamos resgatar o que a gente estudou anteriormente. O estado neutro de um átomo é quando o átomo tem a mesma quantidade de prótons igual a de elétrons. Então, se ele tem 16 prótons, o número atômico dele, ele terá 16 elétrons. E aí nós vamos fazer a distribuição de acordo com as camadas. K cabe 2, né? L cabe 8, ó. Aí a gente vai sempre dando uma... Sempre que vocês fizerem a distribuição, vocês dão uma paradinha em conta, ó. São 16, né? Elétrons. Então aqui já foi 2 com 8, 10. Falta 6. Então a última camada, a próxima camada agora é a camada M. Ela cabe no máximo 18. Como eu só tenho 6, eu posso colocar logo tranquilamente os 6. Ela vai até 18. Mas existem outras regras da questão da distribuição eletrônica, certo? Nós vamos falar aí, certo? Ó, 6. Pronto. Distribuir os 16 elétrons ao longo de camadas. Então, 2 na camada K, 8 na camada L, porque só cabe até 8 no máximo, ó. Professor, por que foi 8? Porque só o máximo da camada L é 8. Eu não posso botar 10 na camada L, certo? E na camada M cabe até 18. Então, eu só tenho 6, coloco eles tranquilamente. Então, esse átomo aqui de enxofre, ele possui 6 elétrons na camada de valência. A gente chama a camada de valência, a camada eletrônica de níveis de elétron de energia, a última é chamada camada de valência. É bem aí que os átomos eles fazem suas ligações químicas e se transformam em substâncias, como, por exemplo, H2O, gás carbônico 6O2, certo? Amônia, aquela substância de cheiro irritante, NH3. Então, é bem aí, na camada de valência, que eles fazem suas ligações e formam as substâncias que nós conhecemos, né? Que são muitas, né? Átomos se juntam para formar moléculas. E molécula, por sua vez, transforma em substância, né? Então, vamos ver aqui uma questãozinha aqui. Sobre o modelo atômico de Bohr, podemos ter as seguintes considerações. Quando o núcleo recebe energia, salta de um nível mais externo. Beleza, parece certo, olha aí. Mas só que o núcleo, o que acontece? O núcleo, como ele é uma parte densa, lá nós temos prótons e nêutrons, então aquela parte é densa, eles não saem tão facilmente. Quem faz esses saltos para níveis mais externos e mais energéticos são os elétrons, certo? Núcleo não se mexe. Nós só vamos mexer em núcleo quando a gente estudar lá a radioatividade, que são átomos que o núcleo ele é instável. Então, eles começam a emitir partículas do seu interior. Que partículas? Prótons, né? E nêutrons, certo? Então, no geral, o átomo, o que ocorre? Transições de elétrons, certo? Saltando de um nível mais externo, quando ela ganha, e devolvendo aquela energia quando ela retorna ao nível menos externo. Aí vamos para a segunda afirmativa. Quando o elétron recebe energia, salta para um nível mais energético? Sim, sempre faz isso. Ele ganhou energia, salta para o outro mais energético, ou seja, mais afastado. Ganhou mais energia, vai saltando, né? Quando ele vai retornando, aquela energia que ele recebeu, obrigatoriamente ele tem que devolver. Quando o elétron passa de um estado menos energético para outro mais energético, devolve energia na forma de ondas eletromagnéticas. Quando um elétron de estado energético para um mais energético, ele recebe, não devolve. Quando fosse assim, quando um elétron passa de um estado mais energético para um menos energético, aí ele devolveria. Então, neste caso aqui, ele está do nível de menor para um maior. Então, ele recebe para fazer esse salto. Quando ele retorna, aí ele devolve essa energia, ok? Se um elétron passa do estado A para o estado B, recebe X unidade de energia, quando volta para B, para A, devolverá X unidade de energia na forma de elétrons eletromagnéticos. Beleza. Então, aí, quais foram as falsas, turminha? Primeira, como eu falei para vocês, o núcleo ele é uma região onde não há muita questão de movimento, a não ser na radioatividade, né? Ó. Então, aí foi a primeira e a terceira. Segunda, sulfeto de zinco, ZNS, tem propriedade denominada de fosforescência, capaz de emitir brilho amarelo esverdeado depois de exposto à luz. Analise a afirmativa a seguir, todas relativas ao sulfeto de zinco, que indica a opção correta. Salta de um núcleo provoca fosforescência? Núcleo não. Núcleo não se mexe. Salto de nêutrons provocando fosforescência? Nêutron também está no núcleo. Prótons e nêutrons
não se mexe no átomo, a não ser por radioatividade, uma questão estritamente especial. Salto de elétrons por fluorescência, muito capaz. Elétrons que absorvem fótons aproximam do núcleo, não, eles se afastam, porque o núcleo é baixa energia. Por que é baixa energia? Porque eu tenho um núcleo positivo. E os elétrons, quando eles vão se afastando aqui, a tendência é ter essa atração. E aí vai ter uma baixa energia deles. Então, quanto mais afastados eles estiverem, menos eles vão sofrer influência do positivo negativo. Ó, núcleo positivo, elétrons negativo. Quanto mais afastado estou, menos essa atração eletrostática vai ocorrer. Né? Ao apagar a luz, os elétrons adquirem maior conteúdo energético. E aí, qual alternativa seria a correta? Salto de elétrons provoca a fosforescência. Né? Então, aí a questão dos fogos de artifício. Por que ocorrem vários tipos de cores? Porque eu tenho vários tipos de substâncias, entendeu? Então, ali tem cálcio, tem cloro, tem zinco, tem magnésio. Então, cada substância, como eu falei para vocês lá na questão dos espectros, né? Tem seu linha característica de espectro de luz, que são os níveis de orbitais de elétrons. Então, cada um tem o seu salto diferenciado do outro. Certo? Um tem 3 camadas, outro tem 10 camadas, um tem 15 camadas. Então, a essas variações de camadas eletrônicas, nós temos variações de energias. E variações de energia, nós temos variações de cores. Certo? E aí está explicado na questão de um fogo de artifício. Quando você solta ele, né, ele recebe aquela energia através da explosão. Então, aqueles elétrons são promovidos para regiões mais externas, depois eles retornam. Nisso que eles retornam, eles emitem aquela coloração, que é a luz característica a cada substância. Eu não posso ter, por exemplo, um fogo de artifício de cloro e outro de magnésio e dar a mesma cor. Não, porque as substâncias, cada átomo ele tem sua característica diferente. Então, cada átomo emite seu espectro de cor diferente. Beleza? Nível de energia, certo? E aí nós vamos entrar na questão dos níveis de energia. Já que o Schrödinger, ele disse que o elétron, eu só tenho probabilidade de encontrar essa função de onda, porque ele é uma dualidade onda-partícula-onda, né? Foram criadas questões dos subníveis de energia, certo? E cada camada contém um nível de energia, né? O Sommerfeld observou que os níveis, né, observados por Bohr, na realidade, é um conjunto de subníveis. Então, esses espectros de várias cores, né, diferentes para cada tipo de átomo, na verdade, eram os níveis de energia que os elétrons estavam ocupando, certo? E aí ele foi, né, e foi representado pelas letras da espectroscopia. Porque para que servia a espectroscopia? Por exemplo, eu tinha um elemento químico. Por exemplo, o casal Marie Curie, na questão da radioatividade. Eles achavam que tinham descoberto um elemento químico totalmente novo. Então, como que eles teriam certeza que seria um elemento totalmente novo? Poderia ser qualquer outro elemento, né? Eles não mexiam, né? Já tinham sido descobertos muitos elementos da tabela periódica. Então, o que eles faziam? Eles pegavam aquela substância que eles achavam ser um elemento químico novo, levavam para um espectroscopista. Então, esse espectroscopista colocava num aparelho e aparecia as cores representando os níveis de energia desses elétrons, desse átomo, dessa substância que se supõe dizer nova. Se realmente nenhuma espectroscopia referente à tabela periódica fosse encontrada igual àquela substância, aí sim diria-se que aquela substância era um elemento químico novo. No caso, a Marie, ela descobriu o polônio. Ela deu em homenagem à terra natal dela, a Polônia. Então, os níveis de energia servem para isso. Certo? E aí foram criados o S, o P, o D, o F. Na verdade, tem vários, né? GHI, mas a gente usa geralmente o SPDF, né? Então, esses níveis aí, subníveis, né? Esse nível contém igual a quantidade de subníveis que ele contém. Camada K é o nível 1, né? Tem um subnível, certo? Um S. Camada L tem 2 subníveis, 2S, que não é 2, 8. Camada M tem 3 subníveis, S, P, D. Camada quarto nível, camada N tem 4 subníveis, e assim sucessivamente. Nós temos vários subníveis que foram organizados de cima para baixo e a energia crescente é de cima para baixo, não é de baixo para cima, certo? Eu vou distribuindo esses elétrons de cima para baixo, certo? Camada K, L, M, N, O, P, Q. Eu posso distribuir pelas quantidades, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 8, certo? Então, aí são os subníveis de energia, onde são os orbitais.
né? Onde Schrödinger ele queria chegar na questão da região onde há uma alta probabilidade de se encontrar o elétron. Certo? Olha aí, ó. Os elétrons de um mesmo subnível possuem a mesma energia. Elétrons de um átomo distribuem em ordem crescente de energia subníveis. Os números máximos de elétrons em cada subnível é: no subnível S, 2, no subnível P, 6, no subnível D, 10, no subnível F, 14. Certo? Então, nós temos as camadas, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18, 8, e temos subníveis, né? S, P, D, F. S no máximo 2, P no máximo 6, D no máximo 10 e F no máximo 14. Assim era a ordem crescente, mas geralmente a gente trabalha como isso aqui invertido. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10 e assim sucessivamente. Os elétrons são colocados também em subníveis menores de energia, respeitando o nível máximo de cada nível, né? S cabe 2, P6, D10 e F14. Por exemplo, o níquel tem um número atômico 28 prótons. No estado neutro, ele tem também 28 elétrons. Né? Nós vamos distribuir nos subníveis. Não? 1S2, 2S2, 2P6, ó, vamos contando. 2, 2, 4, com 6, 10. 3S2, 3P6, vai contando. 2, 4, 10, 12, 18. Faltam 10. 4S2, 3D. Então, vamos conferir. Sempre você vai conferindo, não vai passar direto, não. Vai fazendo e vai conferindo quanto você já distribuiu. Ó. Vamos ver aqui. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Né? Para 28, faltam 8. Como o próximo subnível do 5S, do 4S2, cadê? Do 4S2 vai ser o 3D10, então não será 10. Será quanto? 3D8, entendeu? Ó, esse aqui é a quantidade, ó. Número atômico 28, aqui são o máximo que eu estou usando, ó. 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 6, 18, mais 2, 20 e mais 8, 28. Pronto, então eu fiz a distribuição pelos subníveis de energia desse átomo de níquel. Né? Veja que você pode fazer assim dessa forma, mas geralmente a gente utiliza de cima para baixo. Olha o outro aí, potássio. Número atômico 19. Então, vamos distribuir 19 elétrons nos subníveis, né, das camadas eletrônicas. Ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Ó, confere. 2, 4, 10, 12, 18. Opa! Se eu tenho 18, são 19, então eu só tenho mais um elétron para distribuir. Parei bem aqui, professor, no 3P6, então agora é 4S2. Como eu só tenho um, então vai ficar como 4S1. Né? O cientista Linus Pauling, ele criou essa representação gráfica. Na verdade, não foi ele, foi o Madelung. Né? Mas de tanto ele utilizar, as pessoas... E naquela época, poucos cientistas trabalhavam com a mecânica quântica, eram cálculos muito pesados, cálculos muito difíceis. Né? Você olha a mecânica quântica, parece com um monte de rabisco de um maluco. São muitas funções matemáticas complexas. Então, o único cara que estava sacando o que a galera estava falando de mecânica quântica da química era ele. Então, de tanto ele utilizar, né, o Madelung já tinha utilizado, mas de tanto o Linus Pauling utilizar, né, e também fazer as suas teorias a respeito disso, né, de tanto ele usar, ficou, até hoje é colocado nos livros de química o diagrama de Linus Pauling. O diagrama de Linus Pauling, o diagrama dos subníveis de energia do elétron. Né? Mas, na verdade, não foi ele, né? Foi o Madelung. Né? Mas, como ele utilizou mais, ele acabou sendo atribuído, né? A esse grande cientista aqui. Ó. E aí nós utilizamos assim, turminha, ó. Nós vamos começar caindo assim, ó. 1S2, 2S2, paralelamente, ó. Professor, como é que eu faço paralelamente? Pega uma régua, então pega uma caneta e bota ela assim, ó. E tu vai descendo, até chegar ao final. De tanto você fazer, a questão é a prática. Tanto você fazer, você acaba conseguindo. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Ó. Aí vai. 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2. Ó. 4D10, 5P6, 6S2.
né? 4F14, 6P6, 7S2 e por último, ó, 5F, 6D10, 7P6. Esse aqui é opcional aqui, bem aqui, mas coloca-se. Olha aí, ó. Se utiliza também. Aí você vê qual é a forma que mais você acha fácil. Pronto, eu gosto de utilizar paralelamente, assim. Faço as flechinhas paralelo, né? E aí depois eu pego o elemento químico e vou distribuindo eletronicamente. Olha aí um exemplo. O átomo de ferro possui um número atômico 26. Sua distribuição nos subníveis será, então nós vamos distribuir nesse de acordo com esse diagrama de cima para baixo, né? Nível crescente de energia. Ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, né? Aí até aí deu, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Como ele é 26, então vai ser 3D6. Pronto. Aí está distribuído o átomo de ferro, de acordo com os níveis, subníveis de energia. Ó, tem essa outra distribuição, né, geométrica, né? O subnível de maior energia é o mais afastado, que é o 3D6. Ó, cadê? Deixa eu ver aqui, 3D6. Ó. O subnível mais externo com acesso 2. E a distribuição dos níveis, né, K, L, M, N. Vamos ver aí o vanádio. O vanádio, né, número atômico 23, elemento de transição, constitui componente importante do aço para a produção de liga, que melhora consideravelmente a tenacidade e a resistência mecânica e a corrosão de ferro. Quantos elétrons há no subnível 3D? Então, para a gente saber quantos elétrons vão estar ocupando o subnível 3D, né, nós temos que fazer a sua distribuição eletrônica. Né? 1S2, 2S2, quantos? 23. Ó. 2S2, 2P6, ó, 3S2, aí vou para cá, ó, 3P6, 4S2, agora vai para o 3D, agora ver quanto tem, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Como é 23, então é 3D, se aí cabe 10, mas só tenho quanto? Agora 3, então é 3D, 3, pronto, ó. Então, ele tem 3 elétrons no subnível 3D. O fenômeno de supercondução de eletricidade, descoberto em 1911, voltou a ser objeto de atenção do mundo científico, com a constatação de Bernoulli e Müller de que materiais cerâmicos podem exibir esse comportamento, valendo o prêmio Nobel a esse físico em 1987. Um dos elementos químicos mais importantes na formulação da cerâmica subcondudora é o ítrio. Né? Tá aqui a distribuição eletrônica dele, ó, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e 4D1, metal de transição, né? O número de camadas e o número de elétrons mais enérgicos para o hidros, respectivamente, ó, camada mais externa, 5S2. Então, na hora que a gente for fazer a distribuição, ele vai aparecer ele mais afastado. O mais energético, 4D1. Então, é 5 e 1. Nas ligas de titânio, são muito usadas na fabricação de parafusos e pinos que compõem as próteses ortopédicas. A configuração correta do titânio tem que fazer a distribuição por 22. Ó, 1S2, 2S2, passa para cá, 2P6, 3S2, passa para cá, 3D6. Pronto. Ah, professor, mas ele botou essa nomenclatura bem aqui. Aí ele, na verdade, ele quer o seguinte, é uma nomenclatura CERN. Que é a nomenclatura CERN? Tu pega até onde tem a nomenclatura dos gases nobres, que são assuntos que nós vamos ver ainda lá na tabela periódica, e aí você faz o resto da distribuição eletrônica. Então, como eu sei que o argônio ele tem 18, né? Ó, até aqui é o argônio. Então, o finalzinho dele vai ser argônio, 4S2, 3D2. Pronto. Uberaba, um átomo cuja configuração eletrônica está no estado fundamental seu número atômico se ele diz que está no estado fundamental, significa que ele está no estado neutro. E se ele está no estado neutro, é porque o meu número de prótons é o número de elétrons. Então, só conferir quantos elétrons tem. 2, 4, 10, 12, 18. Estou conferindo aqui esses expoentes, viu, turminha?
2, que é a quantidade máxima de elétrons. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Pronto. Se ele está no estado fundamental, 20. Sendo o subnível 4s1 com um elétron mais energético de um átomo, podemos afirmar que o número total de elétrons desse átomo é igual a 19. Esse átomo apresenta 4 camadas eletrônicas, só a configuração eletrônica é 1s2, 2s2, 3. Aí a gente tem que fazer a distribuição dele até chegar aqui. O macete é esse, depois você vai ver o resto. Ó. Tá aqui. Então tá aí, ó. Então a afirmação 1, o número total de elétrons é igual a 19, né? O que eu fiz? Eu peguei o final, ele te deu o final da distribuição, então só completa com, faz a ordem inversa. Ou então você vai fazendo até chegar a 4s1. Né? 1s2, 2s2, 2 vai enchendo, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, aí depois vem 4s1. Né? E aí você conta, até aí deu quanto? 2, 4, 10, 12, 18, 19. Pronto. Afirmativa correta. Afirmativa 2. O átomo apresenta 4 camadas eletrônicas? Sim. Ó, ele vai aqui, ó. Primeira camada, faz assim, ó, verticalmente. Segunda camada, terceira camada, quarta camada. Então, são 7 camadas, turminha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, é assim, isso. Assim você vai saber. Camada K, 1 orbital. Ó. Camada L, 2. Camada M, 3. E assim sucessivamente. Bem simples, não? Vamos lá para a sexta. A distribuição eletrônica correta do átomo de ferro, 26, número de massa 56, camada E, faça a distribuição do número atômico, 26. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2. Tá aqui as camadas. E pronto. As soluções aquosas de alguns sais são coloridas, tais como solução aquosa de sulfato de cobre, sulfato de níquel verde, sulfato de cobre azul, né? Permanganato de potássio violeta. A coloração dessas substâncias pode ser relacionada à presença de elementos de transição, certo? Então, átomos metálicos que têm elétrons nos subníveis D, né, estão relacionados a essas substâncias, no caso, o cobre, o níquel, né, e o potássio aqui com o manganês, certo? Sabendo que esses elementos apresentam seu elétron mais energético estudado no nível D, qual dos elementos abaixo apresenta maior número de elétrons sobre o nível D? Então, você vai fazer a distribuição deles, certo? E aí ver onde que vai ter mais elétrons. Em qual orbital D desses aí vai ter mais elétrons. No caso, ele já te dá algumas alternativas aqui. Aí você faz por sódio, ó, por cloro, nem tem, ó. O cálcio, nem tem. O escândio, D1, e no ferro, D6. Então, quem é que tem mais elétrons no orbital D? O ferro. O sódio nem tem, o sódio parou em S1, o cloro parou em P, né? E o cálcio em S. Né? Os únicos que pararam em orbital D foi o escândio, né? E o ferro. Então, portanto, o ferro, por ele ter 3D6, ele acaba tendo mais. E aí nós vamos fazer isso aqui para a gente não se delongar, que o nosso assunto vai ser só isso, distribuição eletrônica e distribuição de camadas. Para encerrar a questão atômica, e nós já partimos para o outro assunto, certo? Referente ao terceiro período. Qual o número atômico do elemento que apresenta subnível mais energético, 4p2? Tenho que fazer a distribuição eletrônica até chegar ao 4p2. Né? Pego o diagrama e vou fazendo. Ó. 1s2, 2s2, 2p6, né? 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p2. Né? E aí somo todos os elétrons dele, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 32. Então, ele, na verdade, ele tem um número atômico 32, certo, galera? Então, o nosso assunto dessa semana vai ser basicamente só isso. Distribuição eletrônica de camadas, distribuição e subníveis, que no caso é essa. Isso aí, com o tempo, nós vamos fazendo, né? Vamos colocando em live aí para vocês verem como é que é fácil. A questão é só a prática, né? Camadas KLMNO, PQ, 2, 8, 18, 32, 32 e assim vai. Nós vamos só fazer as distribuições, porque aí depois nós vamos estudar em tabela periódica, você já sabe fazer as distribuições, já sabe dizer, olha, esse elemento é de acordo com essa distribuição eletrônica, esse elemento é esse,
é esse elemento bem aqui da tabela periódica. E aí não se tem necessidade de memorizar a tabela periódica, certo? Um abraço.